Jogador dá ok ao São Paulo por contratação? Vamos comentar aí sobre isso. Vamos falar aí também sobre o Lucas. Tem notícia boa. Data confirmada do retorno do Lucas, Gabriel. Que história é essa? Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do São Paulo. Belezinha, meu parceiro? Vamos embora para as notícias do São Paulo. Amanhã já tem São Paulo em campo de novo. Agora o foco é de volta aí ao Campeonato Brasileiro. E ontem a CBF já divulgou aí a escala de arbitragem para o jogo de amanhã. A CBF divulgou nesta quinta-feira a equipe de arbitragem para o próximo jogo do São Paulo no Campeonato Brasileiro, diante do Ceará, neste sábado em Fortaleza. Quem vai apitar o jogo vai ser ele, Anderson Daronco, vai comandar aí, tá? A equipe de arbitragem nesse jogo aí de amanhã contra o time do Ceará lá em Fortaleza. Toda vez que o Anderson Daronco vai apitar um jogo do São Paulo, eu me lembro daquele gol inacreditável que ele anulou no jogo do São Paulo contra o Palmeiras na Copa do Brasil de 2023, que a gente se classificou. A gente venceu os dois jogos, a ida foi 1-0, na volta no Allianz Parque 2-1 e teve um gol bizarro do Calera anulado. Bizarro, cara, bizarro, né? Que foi uma cobrança de falta do Wellington Rato, né? Cobrar a falta. O Caleri faz o gol e o Anderson Daronco vai no VAR e dá uma falta do Diego Costa, tá? Nem foi no lance do Caleri, ele dá uma falta do Diego Costa no jogador do Palmeiras e anula o gol do São Paulo. Isso aqui não tinha sido nada, entendeu? Tinha sido nada. E sempre que ele vai apitar o jogo do São Paulo, eu lembro desse gol bizarro que ele anulou aí. Depois, no final, a gente fez mais um gol e passou. Mas aquele gol poderia ter feito aí muita falta, até causado uma eliminação do São Paulo, né? Fora que também, né, rapaziada, ele picota o jogo inteiro, marca falta toda hora, o jogo não acontece, né, cara? Tipo assim, é muito chato você assistir os jogos que o Daronco apita. Ele picota o jogo inteiro, é faltinha pra cá, faltinha pra cá. É muito chato aí ver os jogos que o Daronco apita. E infelizmente ele vai ser o árbitro aí do jogo de amanhã contra a equipe do Ceará, tá bom? Vamos avançando agora, rapaziada. E olha só isso aqui. Casa Grande exalta a partida de Ferreira. Linhagem de Lamine Yamal. Olha só o que o Casa Grande aí falou sobre o Lucas Ferreira. Abre aspas. Esse garoto, Lucas Ferreira, é um ótimo jogador. Habilidoso, canhoto, joga pela direita, vai pro fundo, vai pra dentro, acompanha a jogada, tem a passagem larga. É uma vantagem que ele tem. É uma linhagem de novos jogadores que estão surgindo. Uma linhagem Lamine Yamal. O Estevão é parecido, o Ferreira é parecido. Todos naquele estilo de jogador magro com muita velocidade, com passada larga, com muita habilidade. É uma linhagem que está surgindo de jogadores que jogam pelo canto, fecha aspas aí para o Casa Grande, né, que hoje é comentarista. E ele que jogou no São Paulo, né? Teve a passagem dele pelo São Paulo e o Casa Grande. E tá aí ele rasgando elogios para o Ferreira. Óbvio que não dá para você comparar o Ferreira com o Lamine Yamal e nem mesmo com o Estevão, né? Apesar de ser do rival, não dá para comparar o Ferreira com esses caras aí ainda. Mas eu acho que ele falou aqui, né? Pra mim, na minha interpretação, que ele falou mais no estilo de jogo, né? Tanto que ele fala aqui, né? Que é um jogador de passada larga, aquele ponta magro, entendeu? Muito habilidoso, né? E é literalmente as características aí que o Ferreira tem. Então acho que é mais ele falando sobre característica do que é de nível de jogador, porque evidentemente, né, cara, o Ferreira é muito bom, mas não dá pra comparar ele com esses caras ainda. Pelo menos não por enquanto. Quem sabe um dia ele chega lá, mas o garoto realmente é muito bom e tá, não sei se eu posso falar que tá surpreendendo, né? Porque a torcida do São Paulo sempre pediu, né, cara, pro Zubeldia dar mais oportunidade aí pros garotos da base, especialmente pros garotos que foram campeões agora da Copinha, né, que é a nova geração. E o Alves e o Ferreira são os dois que vêm ganhando mais oportunidades. O Rian menos, né, joga muito pouco, mas o Ferreira e o Alves vêm jogando cada vez mais aí e estão entregando, né, cara? Estão entregando, né, aí o que a gente espera deles. E o Ferreira fez nesse jogo aí o primeiro gol dele pelo profissional do São Paulo, né, cara? Primeiro gol dele aí pelo profissional do Tricolor. Belezinha, meu parceiro? Vamos mudar de assunto agora e vamos falar sobre o Lucas, tá? O Lucas ontem, tá? Começou a fazer já a transição para o gramado. São Paulo já postou foto dele treinando já com bola. Ele tá muito perto de voltar. Segundo o Globoesporte.com, o São Paulo planeja voltar a contar com o Lucas na próxima terça-feira, quando enfrenta o Náutico no Morumbi às 9h30 da noite. Confronto aí
de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O atacante foi desfalque do São Paulo nos últimos 8 jogos da equipe por conta de dores no joelho direito, tá? Então o São Paulo planeja que ele volte na próxima terça-feira, tá? Já tá recuperado. Como a gente comentou no vídeo de ontem, ele já tá fazendo já a transição para o gramado, né? Aí vai aprimorar a parte física, treinar junto com o elenco e depois vai poder aí ser relacionado pelo técnico Luiz Belgi. Então, tá previsto aí para ele voltar na terça, tá? A gente enfrenta o Ceará amanhã pelo Brasileiro e depois já o jogo contra o Náutico na próxima terça-feira aí, jogo válido pela Copa do Brasil. Excelente notícia aí, né, cara? Notícia realmente muito, muito boa. Gabriel, tem chance dele voltar amanhã? Não. O GE apurou que o São Paulo não pretende relacionar o atleta para o jogo deste sábado contra o Ceará no Castelão. A ideia é fazer o jogador voltar no estádio do Morumbi por conta das melhores condições do gramado. Então esse é um ponto que o São Paulo está levando em consideração. Não vamos botar ele para jogar amanhã por causa do gramado. Morumbi, o gramado é melhor, já está adaptado, é a casa dele, né? Eu não sei como é que tá agora o gramado lá do Castelão. Muitas e muitas vezes tá muito ruim, né? Muitas e muitas vezes o gramado do Castelão tá muito ruim. Não sei se no momento tá ruim, mas o São Paulo prefere, né, cara, deixar ele de fora do jogo e ele voltar realmente aí na próxima terça-feira, quando a gente jogar em casa contra a equipe do Náutico, tá? Aí a gente comentou sobre a transição, ó. Nesta quinta-feira, o clube informou que o Camisa 7 iniciou o processo de transição física e trabalhou com bola ao lado dos demais atletas que não viajaram com a delegação para o Paraguai, tá bom? E evidentemente, rapaz, por ele ter se machucado, ele tá fora desde o jogo do São Paulo contra o Palmeiras no Paulistão que a gente foi eliminado, evidentemente que ele vai jogar poucos minutos. Por precaução, o São Paulo planeja contar com o Lucas por apenas alguns minutos durante a partida contra o Náutico. Isso aqui é óbvio, né? Isso aí é óbvio, por ter muito tempo que ele tá fora, né, cara? 8 jogos aí que ele desfalcou o São Paulo, então evidentemente que ele deve começar no banco, entrar ali 15, 20, 25 minutos, aí no jogo seguinte joga mais meia hora, depois mais meia hora, e depois sim ele começar aí entre os titulares, porque quando ele tiver 100%, ele é titular absoluto e inquestionável do time do São Paulo, né? Então, ele vai ganhar alguns minutos aí na próxima terça-feira contra a equipe do Náutico. Notícia maravilhosa, né? Muito, muito boa essa notícia aí, tá bom? Bora avançando agora e vamos falar sobre o mercado da bola. A janela tá fechada, mas o São Paulo já tá aí, já trabalhando para contar com 2 jogadores, ou melhor, para permanecer com 2 jogadores que estão com seus contratos aí de empréstimos encerrando agora no meio do ano. Já comentamos sobre o Marcos Antônio, que o São Paulo quer manter ele aí, mas não é só o Marcos Antônio. Segundo o André Hernan, além do Marcos Antônio, o São Paulo quer manter o Juan Tressoldi por mais 6 meses. Sem grande poder financeiro para exercer a compra dos atletas, o São Paulo quer abrir negociações com o Sassuolo para estender o empréstimo, tá? Então, os mesmos moldes de negócio que o São Paulo vai oferecer para Lazio, para manter o Marcos Antônio, vai ser os mesmos moldes que o São Paulo também vai oferecer para o Sassuolo para manter o Juan Tressoldi, que é manter eles aí por mais 6 meses, né? Estender o empréstimo até o fim da temporada, estender o empréstimo até dezembro, tá? Então, os moldes dos negócios são exatamente aí os mesmos. Aí o Alexandre Vieira traz mais alguns pontos aqui, ó. A ideia seria pagar a primeira parte de ambos os jogadores somente em 2026, quando o São Paulo entende que terá mais recursos para fazer isso. As outras 2 parcelas seriam pagas em 2027 e 2028, tá? Então, é literalmente os mesmos moldes, tá? O que eu falo aqui vale para os 2 jogadores, empréstimo até o fim do ano, para os 2, e depois o São Paulo, né, tentar comprar aí, abaixar o valor e pagar a primeira parcela dessa compra em 2026. É os mesmos moldes, tá? Os mesmos moldes. Agora tem que ver, evidentemente, se a Lazio e se o Sassuolo vão aceitar esses moldes aí que o São Paulo ofereceu. A ideia também é diminuir esse valor. Os 2 jogadores já deram o ok para permanecer no São Paulo, tá? Então, se depender dos jogadores, tá tudo certo. Eles querem permanecer aí no São Paulo. Agora é o São Paulo desenrolar aí essa negociação, né, cara, com os 2 clubes italianos
para manter aí esses dois jogadores. Se der para manter só um, seria o Marcos Antônio, que acho que não tem nem muita dúvida de quem é mais importante para o São Paulo. Hoje o Marcos Antônio, com os desfalques que a gente tem, ele virou titular do time, está vivendo o melhor momento dele, jogando muito, muito bem mesmo, né? E o Juan Tressoldi, apesar dele jogar aqui um jogo ou outro, cara, a gente sabe que a posição de zagueiro é uma posição que a gente tem conforto hoje. A gente não tem nenhum tipo de problema na zaga como tem na posição de volante, que é a do Marcos Antônio, né? Então, se não der para comprar aí o Juan para estender, cara, é um abraço, tá? Não dá para São Paulo pagar quase 30 milhões de reais num zagueiro que é o quê? Terceira, quarta opção? Não dá, tá? Eu gosto dele, acho que ele é bom zagueiro, tem uma galera que tem uma birra com ele que eu não entendo muito, tá? Mas se der para permanecer aí com ele por empréstimo, acho que seria uma boa, não ia reclamar não, muito pelo contrário, acho que fortaleceria mais ainda o elenco aí do time do São Paulo, tá? Mesmo com o pagamento sendo parcelado, o São Paulo entende que não tem como comprar o Marcos Antônio e o Juan em 2025, porque isso extrapolaria o teto de gasto estipulado pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, que é o famoso FDIC. Exatamente. O São Paulo for aí comprar os jogadores, até um deles mesmo que seja, tá? O São Paulo vai aí, cara, extrapolar o teto do fundo. Aí FDIC, irmão, vai pra casa do chapéu e tudo que foi feito vai acabar não valendo de nada. Então não tem como comprar eles agora, entendeu? E se o São Paulo fosse comprar eles agora, o São Paulo já teria que pagar a primeira parcela já agora no meio do ano, entendeu? A primeira parcela já tinha que ser paga já no meio do ano. Então, se vocês têm de empréstimo, não precisa pagar isso agora, né? E você fica com eles por empréstimo até o final do ano. Aí depois você negocia aí para pagar eles em 2026, 27, 28, né? Que já está estipulado aí no contrato, né, cara? Enfim, eu gosto muito do Marcos Antônio, tá? Não gosto tanto do Juan quanto do Marcos Antônio, mas eu acho que ele é bom zagueiro, cara. Como eu falei, eu não acho que ele é ruim. Tem uma galera que tem uma bronca dele que eu confesso pra vocês que eu não entendo. Eu acho ele bom zagueiro. Pra compor o elenco do São Paulo, eu acho uma boa, tá? Igual no jogo do São Paulo contra o Santos. O Arboleda tá fora, o Alan Franco foi poupado. Tu tem o Juan pra jogar? Tá ótimo, entendeu? Ele parceira em uma segunda opção no banco, terceira... Tá ótimo, que não pode tu comprar ele por quase 30 milhões para ele ser a terceira, quarta opção do time. Isso que não dá, né? Então, se o São Paulo conseguir estender o empréstimo, vai ser aí uma boa, na minha opinião, tá? Além, como eu falei, ainda tem a questão também que zagueiros, a posição que a gente tá mais tranquilo, a gente não tem problemas aí na zaga, tá? A gente não tem nenhum tipo de problema aí na zaga, tá bom? E o São Paulo entende também, rapaz, que os dois jogadores, eles são importantes. Primeiro que o São Paulo tem muitos desfalques, e aí o São Paulo entende que são jogadores jovens que podem ser vendidos, a informação do GE. Independentemente de objetivos estabelecidos em contrato, o São Paulo entende que os dois jogadores são importantes para o elenco do Zubeldia. Por conta de problemas físicos recentes no elenco, ambos viraram titulares. Além disso, São Paulo vê também o Marcos Antônio, que tem 24 anos, e o Juan, que tem 25, com potencial para vendas futuras, o que aumenta a importância da compra. Não sei se eles têm tanto assim valor de mercado para revender eles depois, né? Porque 24, 25 anos aí são jovens, mas são jogadores que, se você comprar, você vai ter esses jogadores no elenco aí por muitos anos, porque eles são jovens, entendeu? Não sei se o São Paulo conseguisse comprar eles, se conseguiria depois vender por um valor maior para a Europa, né? Acho difícil, mas são jogadores jovens que você vai ter aí no seu elenco. O São Paulo tem muito jogador veterano no elenco, né? Então o São Paulo tem que pensar cada vez mais daqui para frente de trazer jogadores mais jovens, entendeu? Jogadores mais jovens que se machucam menos, que tem mais intensidade, porque São Paulo tem muito jogador acima dos 30, muito. Se você for montar o time ideal do São Paulo, quase todo mundo tem mais de 30. Entendeu? Então, é importante você trazer jogadores jovens, como é o caso do Juan e também aí do Marcos Antônio. Belezinha, meu parceiro? Bom, vamos avançar agora e olha aí. Segundo os dados do SofaScore, o Ferrarese é o jogador com o maior número de desarmes na Libertadores de 2025. São 13 ao todo, conseguindo ainda uma interceptação e 8 cortes de bolas, tá? Então, segundo o SofaScore, o Ferrarese é o jogador que tem mais desarme da competição, tá? Nenhum jogador da Libertadores
aí tem mais desarme na competição até essa terceira rodada do que o Ferrez. São 13 aí no total. E cara, esse cara ele é muito bom zagueiro e tem uma característica dele que eu gosto muito, que é o quê? Ele é um jogador que ele é muito seguro, tu quase não vê ele errando, entendeu? Essa é uma característica muito importante, ainda mais para defensor, né? Qualquer coisinha que ele errar ali, ele pode entregar paçoca, comprometer ali o jogo. O momento do venezuelano parece mesmo ser muito iluminado, visto o seu rendimento no próprio jogo contra o Libertad, quando ele conseguiu acertar 47 de 51 passes, que dá aí 92% de acerto. Sendo 3 passes longos, ainda ele ganhou 13 duelos individuais, foi o líder do jogo. E também 5 desarmes, que também é a melhor marca do São Paulo no jogo, além de, claro, uma assistência, tá, cara? Então ele liderou o jogo aí contra o Libertad, cara, na maioria das estatísticas, entendeu? Passe certo, duelo individual, desarme, cara, assim, ele é um zagueiro muito bom e ainda deu a assistência pro segundo gol do São Paulo, né, que foi o gol do André Silva. Então, cara, é um jogador que ele é muito bom, muito seguro, é aquele cara que tu olha pra ele, tu sente segurança na zaga, porque tu sabe, irmão, que ele não erra, entendeu? Ele é um jogador que basicamente não erra, eu gosto bastante dele. Finalmente ele tá vendo uma sequência no São Paulo e mostrando o nível de jogador que ele é, porque ele sempre jogou um pouco aqui, outro aqui, se machucou, nunca teve uma regularidade como vem tendo agora, né? Muitas vezes joga de zagueiro, mas muitas vezes também joga de lateral direito, como foi no próprio jogo contra o Libertad aí, né? Meu parceiro, dá aquela moralzinha, se inscrevendo no canal, deixando seu like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.